Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Sejam todos bem-vindos a esta casa espírita, tantos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui na casa física, assim como aqueles que estão nos seus lares, acompanhando através do Facebook. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura do livro Preces e Orações de Chico Xavier, pelo espírito de Albino Teixeira. O capítulo é Oração e Serviço. Oração é um requerimento da criatura para o Criador. Serviço é condição que a lei divina estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhe responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre, semente boa, é pedido silencioso da natureza para que se faça a verdura e o pão. Mas, por outro lado, se o cultivador não desenvolve o esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa se torna em vão. A música, ainda mesmo aquela divina, se mora exclusivamente na pauta, na folha. É melodia que não nasceu. A invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas fundamentalmente, oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem a planta adequada. Mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Agora eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, pois nós vamos orar, ou como diz na prece da leitura, vamos fazer um requerimento ao Criador. Então, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, nós lhe pedimos, por misericórdia, nos ajude, nos ampare, nos abençoe, através desses espíritos luzeiros, desta casa espírita, que estão sempre prontos para trabalhar, para ajudar. Pedimos também, neste requerimento divino, que a gente possa desenvolver, especialmente agora que o final do ano se aproxima, que o Natal está bem próximo, que a gente possa desenvolver a gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por esta existência, gratidão pelo pão, pelos olhos que enxergamos a natureza divina, gratidão por termos um lar, gratidão pela família, gratidão por termos um trabalho, gratidão pela casa espírita,
Senhor Jesus, por toda a natureza, Senhor. pedimos então que estenda sua mão sobre esta casa espírita, assim como sobre todas as casas onde tem irmãos que vão assistir esta palestra através do Facebook. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, irmãos luzeiros desta casa espírita. E que assim seja. Temos hoje, então, a Priscila, que vem gentilmente de Catanduvas, para que a gente possa ter um momento de estudo. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar nessa casa novamente. Me chamo, como o Marcos disse, me chamo Priscila, sou trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade de Catanduvas. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco em torno desse tema, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Antes de adentrar profundamente ao tema, acho que é bem válido a gente falar assim, eu compartilhar uma experiência de vida com vocês, porque eu fui criada na Igreja Católica, acredito que muitos aqui também, e eu tinha uma visão de um Deus que ficava sentado num trono entre as nuvens, né? Um senhorzinho de cabelos brancos, esperando o dia que a gente morresse, né? Para pegar a nossa fichinha ali e dizer, você fez isso, aquilo e aquele outro, né? E com a doutrina espírita, eu passei a conhecer um Deus que é soberanamente justo, bom, né? Um Deus infinito em todas as suas perfeições, todo-poderoso. É um Deus que tudo vê, que tudo preside. Então é um Pai amoroso, que nos acolhe, que nos ampara, que não está só nas nuvens, que está em toda parte, que está aqui nesse momento, né? E esse Deus, e ao mesmo tempo que a gente tem esse entendimento de Deus na doutrina espírita, nós temos o entendimento, nos é trazido do livre-arbítrio. Nos é dada a oportunidade diariamente de plantar, estamos constantemente plantando. Mas somos reféns, né, daquilo que plantamos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa informação desse Deus, eu sou livre para plantar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, às vezes, eu me peguei em algumas situações de vida assim, e é recente isso de pensar, eu só vou agradecer a Deus, eu não vou ficar mais pedindo, porque eu só tenho a agradecer, e a gente tem muito, muito, muito mais a agradecer do que a pedir. Mas nisso, e no agradecer, às vezes a gente acaba se afastando. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha manicure, ela é evangélica, e eu dividi isso com ela. Eu me sinto desconectada, parece, de Deus. Eu estou trabalhando na casa espírita, eu estou fazendo as minhas coisas, eu leio, eu estudo, mas eu não estou me sentindo conectada com Deus. E é triste isso, quando você sente isso, porque você ser trabalhador de uma casa é difícil, né? E eu recorri à minha manicure, que é evangélica. E aí ela me disse, e ela começou a falar para mim desse trecho do Evangelho, do buscai e achareis, pedi e obtereis. E foi uma conversa muito bonita, assim, eu até me emociono lembrando, porque é uma troca, é uma partilha, né? E Deus está aqui na casa espírita, assim como está na igreja evangélica. Eu tive a oportunidade de frequentar a igreja evangélica porque o meu pai é evangélico. Então, lá se tem muitos hinos de louvor. Eu gosto muito de ouvir hino. É uma forma de muita conexão com Deus, sabe? Para mim, eu sinto muito ali. E às vezes a gente até brinca, né? Parece que o evangélico tem uma fé mais fervorosa do que nós, né? E é muito bonito isso, mas a gente tem que trazer para a vida da gente. E nessa conversa ela me disse assim, peça,
peça a Deus, divida o teu íntimo com Deus. Não tenha vergonha de falar. Por que vergonha de falar para um pai tão bom, né? Por que vergonha de pedir as coisas? Deus sabe de tudo, sabe. Ele sabe as minhas dores, Ele sabe as minhas dificuldades, mas eu preciso pedir, eu preciso conversar, eu preciso colocar isso para Ele, né? E não é nem no sentido de pedir para reafirmar aquilo que Ele sabe. É de pedir no sentido de me conectar com Ele. É esse o poder da oração e do pedir. É de você alcançar o Criador, é de você se aproximar, você criar essa conexão. Nesse tempo que eu me senti afastada, eu não deixei de estar amparada em momento algum. Porque quando você está num trabalho, numa casa espírita, você está sendo constantemente amparado. Recebendo auxílio, amparo. Vem as intuições daquilo que precisa ser feito. Coisas que vêm muito rápido, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos um trabalho com crianças, então são demandas assim. E a todo esse tempo eu estava amparada. Mas eu precisava me conectar através das orações. Das minhas orações, do meu pedir. Por isso, do buscar e achareis, do pedir e obtereis. E no Evangelho, ele diz assim, no capítulo 25. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Eu adoro o Evangelho de Mateus, no The Chosen, assistindo Mateus e acompanhando. Aquele Mateus é apaixonante, curioso, dá vontade de estar junto dele, né? Porque eu acho que a gente ia ser tão curioso quanto ele de querer saber, né? E feliz que foi de ser curioso, né? E é isso, um pai dá para um filho aquilo que é de melhor, mas é no tempo certo, né? As nossas crianças escrevem cartas no Natal, e nós temos os padrinhos. Nós trabalhamos num bairro carente lá da nossa cidade, e eles podem pedir um item. E um aluno nosso pediu uma chuteira. Aí semana passada, a entrega dos presentes foi ontem. Semana passada, no sábado, ele me disse: e daí, prof, vai vir a minha chuteira? Vão conseguir comprar minha chuteira? Daí eu falei para ele: o que você pediu? A chuteira? Falei: então, tá bom, tá só. Ontem ele me disse: daí, prof, deu para comprar a chuteira? Eu fiquei olhando para ele. E às vezes a gente se comporta assim com Deus, né? No sentido de, pedir de manhã, de tarde a gente já está querendo, né? Às vezes a gente é criança no sentido de insistir na mesma rogativa ou de ficar. E às vezes a gente é criança que fica em silêncio. Silencia. Não é que a prece ela precise ser em palavras articuladas a todo tempo. É no coração. É no pensamento, né? É a conexão de pensamento. Mas às vezes a gente silencia em pensamento. Então eu estava assim, agradecendo por tudo, mas eu não estava pedindo mais nada. Ah, Deus, você que sabe. Mas essa minha amiga me trouxe isso. Peça todas as coisas. Peça pelas crianças. Peça e se coloque em oração. É claro, é uma oração do coração. É no nosso dia a dia a gente pensar: eu vou tirar um tempo para mim com Deus. Seja antes de dormir, seja ao acordar. Seja fazer uma leitura edificante, que remeta, que faça com que a gente eleve o pensamento. A gente sempre fala na casa espírita, né? Vamos elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos buscando uma frequência altíssima. Vamos buscando nos conectar com esse Pai. E é isso, né? Fazendo as preces nesse sentido.
No Evangelho ele fala, ele continua nesse capítulo e o Kardec nos esclarece, os espíritos. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como os anjos de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, pedir com humildade, porque nós sozinhos, nós não somos nada, nós não somos capazes. A gente acha que a gente está sozinho, conseguindo, fazendo as coisas. Eu posso, mas não, a gente não está. Se a gente pudesse ver a quantidade de nosso anjo de guarda nos amparando, os espíritos amigos o tempo todo nos auxiliando. A gente sozinho, a gente não é nada. E é engraçado como quando a vida está tudo bem, a gente fica, né? Na minha situação, não, tá tudo bem. Mas aí pega alguém doente, um familiar da gente doente. Pega uma dificuldade financeira, uma situação difícil. Daí a gente aprende a rezar, aprende a se conectar com Deus. Eu senti isso quando uma amiga minha ficou doente no Covid, que ela quase desencarnou. E a gente rezava todo dia por ela, a gente tinha um grupo de oração. E eu estava o tempo todo assim, pensando em Deus. Mas por que só naquele momento e não em todos os dias da nossa vida? Quando a gente está conectado com Deus, quando a gente se eleva, o coração assim alivia, a gente agradece por tudo. A gente vê Deus nas pequenas coisas, num dia lindo de sol. No pequeno que é tão grandioso para esse pequeno acontecer, mas a gente enxerga, né, nas pequenas coisas. Então é isso, é aí a importância. E o Chico, ele fala no livro Mensageiros, através do André Luiz, né? A prece é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então há um laço invisível, há uma conexão. No filme Nosso Lar aparece uma cena no Nosso Lar 1, do momento em que a Terra estava em guerra e que as igrejas, que tinha uma igreja em oração, um ponto de luz. Então hoje essa casa é um ponto de luz, literalmente, no universo, né? E quando a gente se coloca em oração, essa oração chega até Deus, pedindo de coração, com humildade, né? Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente faz o bem e se coloca em oração, chega lá pro plano espiritual, lá para o nosso lar, para as colônias, onde quer que, né, para Deus, lá para o alto. Mas o mal, ele se entrelaça com aquilo é mal, com o mal. É sintonia, né? Não existe. E pela nossa prece, então, a gente atrai o concurso, o auxílio dos bons espíritos,
Porque Deus, ele não vem em pessoa aqui para nos auxiliar. Ele usa, né, como diz o Chico, daqueles que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Todos nós podemos ser anjos. Então, sabe quando a gente vem aquela ideia assim, hoje eu vou levar uma cesta básica para uma pessoa, ou eu lembrei de tal pessoa e essa pessoa estava precisando de ajuda. É a espiritualidade usando de nós para ser instrumento, para ser auxílio, para ajudar as pessoas, porque Deus usa de nós para auxiliar, né? E será que as nossas preces, então, o nosso pedir vai... Se eu só fiz o mal, adianta eu ficar pedindo, então? Se eu vou colher só as coisas, né? Se eu plantei o mal, será que a minha prece vai me ajudar a aliviar as minhas provas? Né? E é possível que as nossas provas a gente tenha que suportar. Mas a prece, ela vai nos dar a coragem, a resignação para vencer as nossas dificuldades, as nossas provas. É isso que ela vai nos auxiliar, é nesse sentido. Não vai aliviar, vai aliviar, na verdade, um pouco a dor, o fardo que a gente tem que carregar, né? Vai nos colocar numa posição de se sentir fortes, corajosos, sentir que tem um Deus ali do nosso lado, pegando na nossa mão e nos auxiliando e conduzindo nessa caminhada. E no Livro dos Espíritos, na questão 663, Allan Kardec questiona, né, os espíritos. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o concurso? E os espíritos respondem: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos dura. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aquilo que é um grande mal, do nosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Então, os justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor. Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos dos embaraços. Então, veja, às vezes numa situação de vida a gente acha que aquilo é aquela dificuldade que não... Por que eu estou passando por isso? Mais tarde a gente entende o porquê que a gente passou por aquilo, né? Ou às vezes a gente recorda daquela situação que a gente passou e a gente pensa, nossa, como é que eu consegui enfrentar aquela situação? Né? Como é que eu fui capaz? E é porque a gente estava todo o tempo sendo amparado pela espiritualidade. Às vezes a gente acha que a melhor forma de resolver uma coisa, a gente gostaria que aquela situação se resolvesse por um caminho. Mas Deus está vendo lá do alto todo esse contexto. E quem sabe é por uma outra forma que vai se desenrolar aquela situação que a gente desconhece. Então, aqui deixa bem claro que
os nossos pedidos, eles são muito mais, né, no geral, mais escutados do que a gente julga, né? E frequentemente nós mesmos somos intuídos para que a gente consiga solucionar aquela situação difícil. Quantas vezes que a gente vai dormir com um problema, com uma dificuldade, e acorda no dia seguinte com uma ideia na cabeça, com a solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Porque durante o nosso desdobramento de sono, nós somos amparados, o nosso anjo de guarda nos intuiu, nos aconselhou. A gente nem lembra, mas a gente estava sendo auxiliado e sendo amparado. Então, pedir, orar, se colocar na condição de filho e pedir ajuda, auxílio para esse nosso Pai. Pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas em dificuldade, pelas pessoas que não descobriram que elas, o amor de Deus, que estão aí pelas ruas vagando. Quantas pessoas que precisam dessa prece, né? Às 6 horas da tarde, a oração de Nossa Senhora, que chega até os umbrais, né? Então, direcionar as nossas orações. Eu não tenho nada que pedir, mas peça a Deus que esteja sempre te intuindo, te amparando, porque a gente está no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação, né? Que a gente consiga seguir adiante nesse caminho de evolução. Eu vou ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, pelo Chico, que fala da oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, deixar de lado as nossas inquietações, as nossas angústias, tentar se colocar numa postura de calma, de equilíbrio, deixando de lado tudo que é de fora, tudo que é para depois, o que a gente precisa fazer depois, ou o que aconteceu ontem. É nós com Deus naquele momento. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender o talo de erva que lhe roga calor? De vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então, há milhões de mensageiros encarnados e desencarnados que estão aqui para executar a divina providência, as divinas ordens do nosso Deus. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou aviso que solicitastes. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. Quantas vezes que vocês já não vieram aqui e saíram daqui e pensaram assim, era para mim essa palestra hoje. Quantas vezes que a gente vai na casa espírita e sai de lá com aquela sensação, parece que era aquilo que eu estava precisando ouvir. E é a resposta da nossa oração, né? Do diálogo com pessoa que te a figura providencial para a troca de confidências. Então, na conversa com os amigos, no meu caso, na minha conversa com a minha manicure,
a gente poder ter essa troca com os amigos, né? Parece que os nossos amigos muitas vezes são intuídos, né? A nos dar os conselhos que a gente precisa ouvir. Nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas na natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem do pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O convite para que a gente pratique o bem, para que a gente se coloque a serviço. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, quando ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Se colocar, os evangélicos falam muito isso de ir para o seu quarto, fechar a porta, né? E pode ser no seu quarto, pode ser no quarto eu comigo mesmo, no meu, né? De se conectar, mas é fazer esse movimento. Na própria série demonstra várias vezes isso de Jesus se afastando dos discípulos e se colocando em oração. E é importante isso, de se fechar do mundo externo e se conectar. Nós, cada um com Deus. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Do livro Coragem, pelo Espírito Emmanuel. Então, às vezes a gente não consegue nem ouvir, né, as respostas, nem tá tão tumultuado, tá tão atribulado no nosso dia a dia, tem tanta coisa para fazer que a gente pede, mas a resposta só falta vir assim, uma mensagem do WhatsApp, né? A gente às vezes acha que vai vir assim, mas não, né? Pode ser que venha, mas a resposta está vindo, mas a gente tem que ter ouvidos para ouvir as respostas, né? O que eu queria trazer para vocês hoje é isso, é dividir essa minha situação de vida e dizer para todos que a gente se coloque mesmo em oração, em conexão constante com Deus. Nesse momento que a gente vem finalizando o ano, como o Marcos falou, né? Um momento de que muitos estão cansados do ano que tiveram, a gente vem, né, se programando agora para as festas, mas que a gente se coloque nessa conexão com Deus, lembrando sempre de Jesus, da sua passagem, do seu infinito amor, de tudo que Ele nos deixou, né? O material, a festa, a celebração, os presentes, são todas coisas que vão passar, que são passageiras. Se tiver, tudo bem, se não tiver, também. Mas que o que fique seja a nossa conexão com Deus. Seja nós com Deus, sejam momentos de prece em família, de união, de amor. E é isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade, por me ouvir. Obrigada, casa, pelo convite, mais uma vez. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Priscila, por este estudo. Foi muito bom. Muito obrigado. Agora nós vamos para um outro momento muito importante, que é o momento do passe. O momento em que a energia divina do alto se coloca para nós. Basta que nós possamos recepcioná-la
basta que a gente esteja aberto para recebê-la. Aos irmãos que estão nos seus lares ouvindo, também se coloquem confortavelmente para que possam também receber as luzes. Peço a todos que se coloquem bem, os trabalhadores da casa que se coloquem ao redor do grupo. A luz vai ser diminuída um pouco. Nós vamos colocar uma música. É o momento de pedir e obtereis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Pelo menos que eu não dissemine nem alimente mais ódio. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Se eu ofender alguém, que eu pelo menos me arrependa. E que se alguém me ofender, que eu perdoe. Mesmo que leve algum tempo. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que eu não jogue brasa quente no fogo já quase extinto. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ah, se a minha fé fosse do tamanho de um grão de areia, eu poderia humildemente encarar minhas próprias dúvidas. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Que eu seja coerente com minhas verdades, mas que eu não queira impô-las a ninguém, e que a minha verdade não seja única, nem os erros sejam só os dos outros. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, que a minha esperança esteja em Deus, e que eu consiga levar um pouquinho que seja de paz a quem está desesperado. Onde houver tristeza, que eu leve alegria, que eu não negue um sorriso e um abraço, e que eu possa suportar a tristeza, a minha e as dos outros, sendo alegre ainda assim. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Se eu puder ser um facho de luz na vida daqueles que estão em sofrimento, já é suficiente para mim. Mas tu, Senhor, és maior e sabes muito bem. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Fazei que eu procure mais compreender os outros que ser compreendido. Fazei que eu procure mais amar a todos do que ser amado pelos outros. Pois sabemos, Senhor, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que todos nós não deixemos de buscar ser o que Francisco de Assis pediu para ser, mesmo que eu não acredite ser capaz de tanto, ou que talvez possa demorar. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos, que os irmãos possam levar para os seus lares essa paz, essa luz que temos hoje aqui, e dividir
para com todos. Na quinta-feira teremos mais um momento de palestra. Muito obrigado pela presença.